Bom dia, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Passando aqui nesse domingo, né? Pós-jogo, Vasco e Flamengo. A minha expectativa não era das melhores, eu avisei antes, né? Porque o time deles, queira ou não queira, né? A gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade. É bem melhor do que o nosso. E a bagunça que está dentro do Vasco é que não faz esses jogadores jogarem. Só pode ser, cara. Que, como eu falei, esses jogadores jogaram em tudo que é clube que passaram. Tietê campeão por onde passou, Jair campeão por onde passou, entendeu? E aí, chega no Vasco, esses jogadores não desenvolvem futebol. Mas é por causa de quê? Pela política que está dentro do Vasco, né? Aí vocês falam assim, vai contratar fulano de tal. Antes de contratar, eles vão ver a situação do Vasco da Gama, que é uma situação de desespero. Nenhum jogador quer vir jogar no Vasco sabendo essa situação que o Vasco se encontra, entendeu? Sem saber o que vai acontecer com essa 777 e associativo do Vasco, né? É complicado, cara. É complicado, o troço está na justiça. Eles ainda são dono do Vasco. Então, é isso que acontece dentro do nosso Vasco. Não tem tranquilidade para os jogadores. São jogadores limitados? São. Mas são jogadores, alguns deles são jogadores experientes, né? Jogadores que têm nome, que já fizeram sucesso no futebol em outros clubes. Mas chega dentro do Vasco, a política do Vasco não deixa esse jogador desenvolver o futebol. Só pode ser. É uma opinião aqui de um torcedor vascaíno. Entendeu? Fizemos um primeiro tempo horroroso, entendeu? Ninguém jogou bola, tomamos um baile, podia ter tomado até mais gols no primeiro tempo, mas como eu falo para você, né, o milagre existe e nós não tomamos, né? Porque o time deles amassou o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, mudou um pouco de postura. O time do Vasco é um time que cansa muito rápido. Vocês podem ver isso, né? Mas é por quê? Isso é a opinião de um torcedor vascaíno. Os caras que estão lá é amigo do amigo. Será que esses caras são profissionais mesmo? Será que esses caras têm capacidade para comandar o Vasco ali no preparo físico? É isso que é a minha dúvida, entendeu? É isso que é a minha dúvida. Tem jogadores ali que não têm condições corre um pouquinho, já cansam. Então, cara, enquanto tiver essa panelinha, essa coisa de botar amigo do amigo dentro do Vasco, entendeu? De ter um presidente que não tem as falácias dele são as mesmas de sempre, entendeu? Que está pagando dívida. Será que está pagando a dívida mesmo no Vasco? Eu gostaria de saber se eles estão pagando a dívida mesmo do Vasco, que eles não falam nada. Cadê o estádio do Vasco? Vai ser construído quando? Eu avisei que eu escuto isso há 50 anos. Há 50 anos que eu escuto isso. Eu avisei. Não vão nesse último jogo que eles estão falando, que vai ser o último jogo do estádio antigo, São Januário antigo, que ano que vem já não vai ter mais jogo. E a gente está aí, ó. Tudo parado, sem saber o que vai acontecer. O seu Pedro Paulo entrou no Vasco para vender o Vasco, mas ele bateu na trave, porque não pode vender. Para vender tem que entrar em acordo com as duas partes. As duas partes têm que estar em acordo. Aí tá difícil, né? Tá difícil. Aí os jogadores ficam com a cabeça. Como? Como que vai trazer jogador para o Vasco sabendo da situação do clube? Que, aliás, sabendo não, que a gente não sabe qual é a situação do clube, né? O empresário não sabe a situação do clube. Aí traz jogadores aí de porte médio,
para apostar dentro do nosso Vasco, para saber se vai dar certo ou se não vai. Isso já está fazendo isso há muitos anos. E quem está sofrendo é o torcedor vascaíno. Há quantos anos que a gente não ganha do Flamengo? Eu acho que são 20 e poucas partidas. O Flamengo ganhou 17, nós ganhamos 3. É brincadeira, né, cara? É brincadeira para um tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estão brincando com o nosso Vasco, estão brincando com o nosso clube. E isso não acaba. Não acaba. Porque o cara, para assumir a porcaria de uma presidência, o cara tem que ter cacique, porra. Já falei isso várias vezes, o cara tem que ter cacique. Tem que ter bala na agulha para enfiar dinheiro dentro do clube. Mas, infelizmente, esses caras vêm para se dar bem dentro do Vasco. Volto a repetir. Qual é o salário do Pedrinho? O presidente tem salário? Não tem. Qual o salário dos amigos deles aí? Todo mundo está mamando dentro do Vasco. Todo mundo está mamando dentro do Vasco. E nós, torcedores do Vasco, estamos sofrendo, cara. Humilhação, sendo sacaneado todo momento pelos times adversários. E estamos arriscados a ficar fora do quadrangular, porque vai depender de resultados. E nós vamos pegar o Botafogo, que não ganha de ninguém. Será que nós também não vamos ganhar do Botafogo? Botafogo está sofrendo aí, ó. Começa, empata, perde. Só falta a gente chegar contra o Botafogo e perder para o Botafogo também e ficar fora desse quadrangular. Porque ainda não está nem ganhando do Botafogo, a gente tem certeza se vai entrar no quadrangular. Olha que situação dramática do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. É triste, né? É triste. Eu falei que só vou meter a cara aqui quando nós estivermos numa situação melhor. É difícil, né? Porque já está 24 anos nessa situação. É difícil. Se tivesse ganho da mulambada, hoje eu estaria aqui, aparecendo aqui e falando do nosso Vasco da Gama. Mas, infelizmente, cara, eu estou de luto. Eu estou de luto pelo nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Pelo que acontece dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, essas pessoas que não têm capacidade nenhuma para estar dentro do clube, trabalhando, que eu falo para vocês que é amigo de amigo. É complicado, né, cara? É complicado. Mas estamos aí. Nós que somos torcedores, vamos continuar. Eu não desisto nunca, né? Eu não desisto nunca. Porque eu sou vascaíno. Mesmo sofrendo esses 24 anos, sendo sacaneado, o que meu telefone aqui bateu já no zap aqui, de ontem depois do jogo até agora de manhã, me sacaneando, é triste, cara. É triste. Hoje eu queria estar saindo com a camisa do Vasco, andando pela rua com a camisa do Vasco, com a vitória em cima da mulambada. Uma vitória era 3 pontos e ia ajudar muito a gente a ficar nesse quadrangular. Mas, mais uma vez, tá difícil. Tá difícil. Mas estamos aí. Vou esperar agora o jogo contra o Botafogo, o restante dos jogos de hoje, né? Para a combinação, para nós não sairmos do G4. E eu falo para vocês, né? Há muitos anos que eu falo para vocês. Além de torcer para o Vasco, a gente tem que torcer contra os adversários mais próximos. É brincadeira. É brincadeira. Saudações vascaínas. Um bom domingo para todos. Um abraço.